você está aí, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. Capítulo de número 2. Pedro, capítulo de número 2. Verso de número 9. Todos encontraram? Amém? Não encontrou? Diga misericórdia. Amém. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Eu vou repetir mais uma vez o texto. E se você for se identificando aí, meu irmão, pode levantar a sua mão e começar a glorificar a Deus. Pode começar a glorificar o nome do Senhor. Amém? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Você que está com esse desejo essa noite, você que está com esse desejo nessa noite, levanta suas mãos aos céus, diga aleluia, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu posso sentir a tua presença neste lugar. Eu posso sentir o teu Espírito neste lugar. Eu posso sentir, ó Deus, o teu toque neste lugar. Oh, Xarabá. Nós somos, Pai, a geração eleita. Nós somos, Pai, o sacerdócio real do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o seu irmão que sai do seu lado: nós vamos sair daqui dessa noite transbordando. Nós vamos sair dessa noite transbordando. Porque só cheio não basta. Só cheio não basta. Porque para atingir o que está fora é preciso transbordar. É preciso transbordar. Aleluias. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele é um texto muito sério. Texto muito sério. É um texto que essa noite ele vai nos virar do avesso. Vai nos pegar e vai nos virar do avesso. Ele vai mexer com a gente, vai mexer com a nossa estrutura. Porque é muito gostoso a gente levantar a mão, é muito gostoso a gente glorificar a Deus, é muito gostoso a gente proclamar, dizer que é, falar que quer fazer. Mas quando a realidade, o compromisso com essa palavra, ela é muito grande. E nós não podemos falhar com essa missão. Eu e você, nós não podemos falhar nessa missão. A gente não pode negligenciar esse chamado de Deus para nós. Obrigado, querido. Deus te abençoe. A gente não pode jamais negligenciar esse chamado. A gente não pode impedir que o Espírito Santo de Deus venha nos usar nessa geração. Nós não podemos. E para a gente poder começar a entender um pouco, a gente vai precisar enxergar um panorama de como estão as coisas ao nosso redor, de como o mundo está vivendo, de como a sociedade está se movimentando. A gente não tem tido outras notícias nos jornais, na TV, na internet, nas redes sociais, a não ser de violência, a não ser de terrorismo. A gente ouve rumores de guerra. A gente tem ouvido falar que doenças têm se proliferado de uma forma escandalosa. E as coisas elas estão acontecendo e a gente tem uma visão de que tudo está ruim. Mas eu quero chamar a sua e a minha atenção nessa noite. Porque é muito pior do que a gente pensa. Ou do que a gente imagina, é muito pior. Porque talvez muitas dessas coisas não chegaram aqui em Comac ainda. E isso talvez permita que a gente fique um pouco dormente.
faz com que a gente não se envolva de fato nessa missão. Mas essa missão que nós acabamos de ler, que é de proclamar o reino de Deus, ele é um chamado universal. Um chamado universal. Ela inclui Comac, ela inclui Aitken, ela inclui Japão, ela inclui todos os habitantes dessa terra. Todos. E a nossa realidade aqui, ela é muito dura. E muito maior do que a gente pode imaginar. Porque muitas vezes a pessoa que está sentada aí do seu lado, neste momento, ela está sorrindo, ela está rindo. Mas quando na verdade por dentro está tão difícil. E quando ela conta, quando ela coloca isso para fora, a gente não acredita. E tudo isso, meus irmãos, influencia quando nós lemos essa mensagem e quando nós nos posicionamos diante disso. Eu sou geração eleita, você é geração eleita. Eu sou sacerdócio real, você é sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Eu sou um povo adquirido de Deus. Para quê? O próprio texto ele vem responder. Para que a gente possa anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Possa anunciar as grandezas de Deus, as grandezas do reino de Deus. Mas a grande pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: o que tem atrapalhado a gente de anunciar essas grandezas? O que tem atrapalhado a gente de anunciar essas virtudes do reino de Deus? O que tem nos impedido? O que tem nos impedido? O que tem nos tornado tão insensíveis? A nossa geração é uma geração dormente. É uma geração que precisa buscar nas coisas algo para poder se satisfazer. Aquilo que só Deus tem poder para nos satisfazer. Fica tentando preencher nas coisas um vazio que só o Espírito de Deus pode preencher. E aí, queridos, quando eu olho e começo a fazer essa pergunta na minha vida: o que tem impedido a nossa geração de alcançar a todos? De que essa mensagem, ela possa sair de dentro dessa tenda, possa sair de dentro deste lugar. Que essa mensagem, ela possa alcançar esse bairro, e desse bairro alcançar essa cidade, e dessa cidade, esse estado de Haiti, e assim por consequência o Japão, e depois todas as nações. O que tem impedido? O que tem nos impedido? E aí eu quero usar a figura de um homem, o profeta Jonas, para tentar explicar o que tem acontecido com a gente. A Bíblia diz que a palavra do Senhor vem até o profeta Jonas e diz: Jonas, você vai até Nínive e proclama a Nínive, aquela cidade, uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de arrependimento. Diz para eles para eles se arrependerem, porque eu virei sobre eles com juízo. Eu virei sobre eles com juízo. Jonas era profeta de Deus. O que é o profeta de Deus? É aquele que fala acerca de Deus. É aquele que fala o que Deus colocou na sua boca. O profeta não fala nada dele, porque se falar dele não é profeta. O profeta fala aquilo que Deus quer. E Deus olha para Jonas e diz: agora você vai lá, leva essa mensagem de arrependimento e diz o que eu estou falando. Só que quando Jonas olhou para onde era, para o local que era, Deus quer que eu e você levemos uma mensagem de arrependimento lá fora. Lá fora.
Mas Jonas, quando ele olhou para onde era essa mensagem, para um povo assírio, ele pensou consigo: esse povo não merece, esse povo não merece, esse povo é um povo doente, esse povo já escravizou Israel, é um povo violento, é um povo que não se preocupa com ninguém, ele se preocupa somente com eles. Eu não vou levar essa mensagem para lá, eu não vou levar. O que eu vou fazer lá? Eu não vou para lá. Deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto. Deixa eu aqui. Só que, queridos, quando Deus chama a gente para ser profeta, a gente não pode fazer mais aquilo que a gente quer fazer. A gente não pode. Mas nós temos que cumprir aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Jonas, ele simboliza a nossa geração. Uma geração desobediente ao chamado de Deus. Aos chamados de Deus. Quantos de nós aqui Deus já te chamou, já te convocou? Que Deus já falou ao teu coração, mas você por desobediência comprou uma passagem para o lugar oposto que Ele te mandou, o que Ele tem te mandado. Meus irmãos, sabe por que muitas dessas provas, dessas dificuldades na nossa vida? Sabe por que dessas coisas elas sobreveio sobre a minha e sua vida? Talvez não seja nem pelo pecado em si, mas seja pela desobediência de não proclamar essa mensagem para todos que são escolhidos de Deus. E Jonas, por não proclamar essa mensagem, ele vai e desce ao porão de um navio. E dentro do porão desse navio, Jonas dorme. Jonas dorme. A nossa geração é uma geração indiferente, uma geração que está adormecida. Mas na hora que a gente se despertar no Espírito Santo de Deus, ninguém mais vai segurar a gente. Ninguém mais vai segurar você, meu irmão. Ninguém mais. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real de Cristo. Mas a gente precisa se despertar. A gente precisa entender que tudo isso atrapalha a gente de anunciar a mensagem. A mensagem. Anunciar as virtudes de Cristo, as virtudes do reino de Deus. O que tem nos limitado? O que tem nos limitado? É quando a gente olha para as pessoas e fazemos um pré-julgamento. Esse não merece. Esse não merece. Essa daí não merece. Aquele lá não merece. Não merece. O livro de Jonas é uma demonstração da graça de Deus no Antigo Testamento. Da graça de Deus. Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu por todos. Jesus, ele não fez e não faz acepção de pessoas. O amor de Jesus, ele é incondicional. Ele não coloca condições para a gente ir até Ele. Ele não coloca condições. O amor de Jesus quer alcançar todos os perdidos. Todos os perdidos. Jesus diz: eu não tenho prazer na morte de um pecador. Eu não tenho prazer. Eu não tenho prazer. Mas a nossa geração, as características delas são essas. São essas. Ou estou falando alguma besteira? Indiferença, desobedientes. Queridos, a desobediência é uma desgraça na vida do cristão. É uma desgraça. Se nós olharmos para o período da vida de Israel, do povo de Israel, que eles enfrentaram mais dificuldades, foi nos momentos que eles estavam em desobediência. Foram nos momentos que eles estavam desobedecendo a ordem de Deus, os mandamentos de Deus. O interessante de Jonas é que quando ele está
em desobediência lá dentro do navio. A Bíblia diz que veio um vento, veio uma tempestade sobre a embarcação. Só que Jonas não estava sozinho. Jonas não estava sozinho. Havia um povo com Jonas em cima do navio. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, quando nós estamos na desobediência ao Senhor, não só a gente entra nas provações ou nas dificuldades. Não somente a gente. Não somente eu, não somente você. Mas todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas a gente acaba envolvendo pessoas que estão perto da gente. Quem aqui não teve um amigo ou uma amiga aqui quando você chegava perto dele os problemas aconteciam? Quantos aqui já teve um amigo de verdade mesmo, uma amiga de verdade mesmo? Você chegava perto, os problemas pareciam um imã. Eu tive um desses na minha juventude, lá para os meus 17, 18, 19 anos. Eu tive um desses. Dois na verdade, Alexandre e Pedro. Parece dupla sertaneja, né? Alexandre e Pedro. Eles eram estilo Esaú. Esaú, o que tem aí? Dá-me troca. O que você tem? Dá-me troca. Eles eram aqueles caras tipo adrenalina, sabe? Tipo doideira. Eles davam a cara para bater mesmo. Alexandre era um cara tipo assim que não sabia discernir da mão direita para a mão esquerda. Não sabia. Era um cara totalmente doido assim. Mas a gente gosta, queridos. A gente gosta de estar perto dessas pessoas que são proativas, que são diferentes. Gosta ou não gosta? Fala a verdade. A gente gosta. Eu gostava de estar perto deles. Porque era um negócio assim que nos leva para cima, que nos leva para adrenalinas. E certa vez, Alexandre, ele era o garanhão da turma. Ele era o garanhão. Ele sempre se envolvia em confusões com mulheres. E certa vez a gente foi num shopping. Depois do shopping, a gente foi por um bar do lado. Imagina. Alexandre mexeu com uma moça. E o namorado da moça estava no local. Falei para ele: te vira aí. Te vira. Eu e Pedrão, ó, caímos fora. Te vira aí, Alexandre. Eu não sei o que aconteceu, mas o bichinho conseguiu se safar. Conseguiu escapar. Eu sei que chegou um momento lá que ele estava cercado por 4. Cercado num canto, assim, por 4. Mas o bicho tinha uma lábia, meus irmãos. O bicho tinha uma lábia que, olha, conseguiu se escapar. E quando chegamos lá no nosso bairro, eu e Pedro, nós fomos na frente e de repente chega Alexandre atrás. E aí, como é que foi? Como é que você escapou? Como é que você se safou dessa? Lábia, papo. Mas quando a gente estamos fora da vontade de Deus, como nós estamos fora da presença de Deus, como nós estamos fora daquilo que Deus tem deixado para mim, para você, de nós fazermos e realizarmos, queridos, nós atraímos essas coisas, as dificuldades, nós atraímos os problemas. Alexandre é aquele cara que tinha uma nuvenzinha escura em cima dele andando. Onde ele ia, a nuvenzinha ia atrás. Onde ele parava, chovia sobre todos aqueles que estavam ali ao seu redor. Assim também é com a nossa vida. Jonas está ali, desobedecendo uma ordem do Senhor, desobedecendo uma ordem de Deus. Quando nós estamos desobedecendo o chamado de Deus, quando nós estamos desobedecendo de irmos e anunciarmos as virtudes do reino de Deus,
de proclamarmos o reino de Deus, nós estamos desobedecendo a Deus. Nós somos povo santo, nós somos uma nação santa, nós somos povo escolhido. Você é povo escolhido. Para quê? Para anunciar as grandezas do reino de Deus. Nós precisamos entender isso nessa noite. Porque todas essas coisas, elas nos atrapalham de nós anunciarmos, de nós proclamarmos, de levarmos e de cumprirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu venho dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, que Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você do que você já provou até aqui. Deus tem muito mais, muito mais. Deus tem muito mais para nós. Não se compara ao que Ele tem preparado para mim e para você. Eu quero te dizer para você nessa noite, se você já entrou na presença de Deus, com as águas até os tornozelos, Deus tem mais. Se você entrou na presença de Deus, com as águas até os joelhos, Deus tem mais para você. Se você entrou na presença de Deus, com as águas até nas cinturas, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Ele quer te levar além. Ele quer te levar além de uma forma que você não consiga mais tocar os seus pés no fundo do rio. E você se lance nas mãos do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Aleluias. Ele vai fluir sobre a sua vida. Ele vai te conduzir por caminhos celestiais. Ele vai te conduzir por caminhos excelentes. É a promessa dele para mim e para você. Mas a nossa geração, ela não quer isso. Ela não deseja isso. A nossa geração é uma geração de biquinhos. Eu não quero. Eu não vou. Eu não gosto dela. Eu não gosto dele. Eu não vou com a cara dele. Se nós queremos deixar que o Espírito Santo de Deus transborde sobre nós, transborde sobre nós, essa noite a gente vai ter que romper com tudo isso. A gente vai ter que romper com tudo isso. Hoje é noite de você matar o seu eu, de nós matarmos o nosso eu, para que Cristo venha viver em você. Que hoje à noite se cumpra a palavra de João, capítulo 3, verso de número 30. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua. Aleluias. Deus, através do seu Espírito Santo, Ele quer conduzir a sua igreja. Ele quer conduzir essa geração. Ele deseja conduzir. A figura de Pedro também é uma figura de um cara turrão, de um cara desobediente. Pedro, ele não entendia as coisas do reino de Deus. Ele não entendia. Pedro, ele tinha dificuldade. Talvez você diga, irmão, tão difícil entender isso que você está falando. Beleza, beleza. Para Pedro também era. Para Pedro também era. Era difícil para eles que estavam andando com Jesus 24 horas por dia. É difícil para a gente. Só que tem algo que quando isso acontecer, vai quebrar todas as barreiras. Todas as barreiras serão quebradas. Não vai ter dificuldades. E você vai entender tudo aquilo que Deus está falando com você, que deseja para você. Então nós precisamos entender que existem algumas coisas que impedem a gente de proclamar o reino de Deus, que impedem a gente de anunciar o reino de Deus. E você diz, irmão, então o que eu devo fazer? Então o que eu devo fazer? Para que eu consiga anunciar essa mensagem na íntegra, que eu consiga anunciar essa mensagem por completa, o que eu preciso fazer? Seja cheio do Espírito Santo de Deus.
Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Obedeça o Espírito Santo de Deus. Se entregue sem reservas ao Espírito Santo de Deus. A missão que eu estou falando aqui nessa noite é a mesma missão que Jesus Ele trouxe para os 12. É a mesma missão. Talvez se Jesus estivesse no nosso meio, hoje, presente, digo em carne e osso, com certeza Ele estaria aqui. Porque Ele gosta desse ajuntamento de gente. Jesus, Ele gosta de pessoas. Jesus, Ele ama pessoas. Jesus, Ele ama pessoas. Ele se deu, Ele se doou por pessoas. O amor dele foi derramado por pessoas. Jesus iria reunir a gente, iria dizer: vocês vão fazer obras maiores que eu tenho feito, que eu fiz. Vocês vão fazer obras maiores. E os discípulos, eles não estão entendendo isso. Eles não estão entendendo isso que Jesus estava dizendo para eles. Porque se a gente olhar a trajetória de Jesus na Galileia, Jesus ele curava os enfermos, Jesus ele libertava os endemoniados, Jesus ele trazia visão aos cegos, os coxos pulavam na presença do Senhor. E Jesus estava revolucionando aquela região. O ministério de Jesus começa lá. E aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo, vai crescendo. E aqueles rumores começam a chegar em Jerusalém. Aí vem os religiosos para observar, para ver que negócio é esse, que é isso que está acontecendo, que movimento é esse que está vindo, o que é isso que Jesus está botando para fora, o que é isso que Jesus está liberando? É vida. Jesus transbordava vida, Ele liberava vida, vida, vida. E essa vida está chegando em Jerusalém. Esse transbordar está chegando em Jerusalém, capital religiosa de Israel. Quando ela chega, ela vai encontrar uma resistência, porque os religiosos eles não queriam isso. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus trouxer um avivamento sobre este lugar, quando Deus trouxer um avivamento sobre essa nação, da forma e da intensidade dele, talvez esse avivamento já começou, já está em andamento, mas quando ele completar, meus irmãos, nessa cidade, nós vamos encontrar uma resistência. Mas eu quero dizer algo para você: não parem, não desistam, não desanimem, continuem, perseverem. Jesus reúne seus discípulos. Jesus reúne seus discípulos na ceia. E ali ele diz que vai morrer. Ali ele dá essa notícia: eu vou morrer. E depois dessa ceia, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Começa a lavar. E depois ele dá uma ordem aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Aqui está, queridos, o segredo e a dica para a gente começar a entender de como é que você vai conseguir proclamar essa mensagem. Proclamar essa mensagem. Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poder. Jesus ele olhava nos olhos dos discípulos, e nos olhos dos discípulos só tinha uma mensagem: medo. Eles estavam com
com a ideia de que o rei não estaria mais ao lado deles, que Jesus não estaria andando mais do lado deles. Eles estavam com medo, eles não estavam entendendo. Afinal de contas, já eram 3 anos. Eles estavam com medo. Mas Senhor, como a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Jesus falou: não saiam de Jerusalém, porque eu vou capacitar vocês. Eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Eu vou derramar sobre vocês uma unção tal. Eu vou derramar sobre vocês o meu poder. Eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. O meu Espírito. E vai se cumprir na vida de vocês a profecia de Joel, capítulo 2, verso número 28. E há de ser que eu derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos filhos vão ver coisas grandes, porque eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Jesus estava dizendo isso para eles. Fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês de poder, de poder. Os discípulos, então tá, a gente vai ficar, nós vamos ficar assim. Jesus morre, Jesus ressuscita, e os discípulos ficam espalhados, e ele então reúne todo mundo. Quando Jesus ressuscitado vem, e entra e fica na presença dos discípulos, ficam na presença deles, eles começam a não acreditar. Eles começam a não acreditar naquilo que estava acontecendo, porque a palavra que Jesus havia dito a eles estava se cumprindo. Estava se cumprindo. Ali Jesus estava cravando a palavra nos apóstolos, porque os apóstolos, eles foram aqueles que viram, foram aqueles que testemunharam, presenciaram a ressurreição de Jesus Cristo. Eles viram. Eles viram. Quando nós olhamos para Paulo, nós podemos ver que a mensagem de Paulo vai ser em cima da ressurreição de Cristo. Em cima da ressurreição de Cristo. O próprio Pedro, quando anuncia a sua primeira mensagem, ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos, porque Jesus está ressuscitado. Ele está ressuscitado. Ele está ressuscitado. Aqueles que vocês mataram, Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele ressuscitou. Agora eles estão ali, reunidos ali, orando, perseverando, na obediência do Senhor, na obediência de uma ordem de Deus. Queridos, é aqui que começa a nossa caminhada, para que essa mensagem ela possa sair de dentro de nós. Sair de dentro de nós. É a obediência. É a obediência. Eles ficaram em oração. Eles ficaram em oração. Eles ficaram ali na presença de Deus, onde Jesus havia mandado. Eles estavam ali obedecendo. Eles não somente obedeceram, como também perseveraram. E a Bíblia vem dizer que aí, de repente, veio um vento com um som impetuoso sobre aquele lugar. Aleluia. A casa toda se encheu. Todo aquele lugar foi cheio e foram repartidos como línguas de fogo. Aleluias. E eles começaram a receber a capacitação do Espírito Santo de Deus. Eu posso ver aquele momento. Eu posso ver aquele momento, os discípulos começando a se encher do Espírito Santo de Deus. E a promessa se cumprindo na vida deles. Um levanta e diz: está se cumprindo, meus irmãos, está se cumprindo. O outro fala em línguas, outro se levanta cheio do Espírito Santo, outro começa a correr, outro começa a pular. Outros começavam a glorificar a Deus, outros levantavam as suas mãos.
porque estava se cumprindo a profecia, estava se cumprindo a promessa de Deus, no derramar do seu Espírito, no derramar do seu Espírito. Eles estão ali recebendo capacitação, e a promessa se cumprindo sobre eles. Chega um momento que Pedro está transbordando, e ele começa a anunciar a palavra de Deus. Palavra de Deus. E quando Pedro anuncia essa palavra, queridos, quando ele anuncia, quando ele abre a sua boca, começa a anunciar, muitas almas se renderam ao Senhor, muitas almas se renderam a Deus. O que está faltando para a gente é a obediência, é a perseverança, é esperar a capacitação que vem do alto. Porque a gente pode falar muito bem, ter uma estrutura muito bacana, uma programação maneira, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver aqui, nada valerá, nada valerá. Porque Ele é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É Ele, o Espírito Santo. Deus, Ele pode te levantar nessa noite, Ele quer te levantar nessa noite, como um homem, como uma mulher, que vai anunciar, que vai proclamar as grandezas do reino de Deus. Deus pode batizar você com o Espírito Santo dEle. Deus pode te curar nessa noite. Mas desde que Ele encontre em você uma disposição na sua vida, para receber todas essas bênçãos do Senhor. Pastor Carlos, ele sempre diz isso. Lembrei de uma frase, essa daqui. Existem duas formas de você ouvir uma mensagem. Uma é enxada. A outra é, a enxada é para você. Você está puxando para você. A outra é a pá. Você diz o quê? Mensagem, ela tem que ser inchada para você. Você tem que pegar ela, puxar para você, tomar sobre a sua vida, meu irmão. Tomar sobre a sua vida, meu irmão. Tomar sobre o seu coração. Tomar posse dessa promessa de Deus sobre você. Você vai sair deste lugar não da mesma forma que você entrou. Se você quiser, se você desejar, porque você pode sair deste lugar transbordando do Espírito Santo de Deus na sua vida. A escolha não é minha, a escolha é sua, sua. A decisão é sua, é sua. O que você vai fazer com essa mensagem? O que eu vou fazer com essa mensagem? A minha oração, meus irmãos, é que essa mensagem ela fique ecoando dentro do meu e do seu coração. Deus está me chamando. Deus está me chamando. Deus está me convocando. Eu sou o povo escolhido. Eu sou a geração eleita. Eu sou o sacerdócio real. Eu sou a nação santa para anunciar as grandezas de Deus. De Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluias. O Espírito Santo de Deus, queridos, ele é como um dínamo, é como uma dinamite que está pronta para explodir. Pronta. Só você acender o pavio. Pronta. Está preparada. Pronta para mexer com as nossas estruturas. Aleluias. Porque eu sinto a unção do Espírito Santo de Deus neste lugar, soprando sobre este lugar. Eu vejo Deus aqui mexendo nos corações.
Deus mudando pensamentos aqui. Deus dando visão aqui. Deus dando criatividade do alto para você alcançar as pessoas desse bairro, dessa cidade, para a gente enxergar além dessas tendas, enxergar lá fora, ir lá fora. O chamado de Deus, ele é pessoal, meus irmãos, é pessoal. E Jesus, ele está te chamando pelo teu nome, está te chamando pelo teu nome. A Bíblia diz que Deus, ele chama as estrelas, não é uma estrela, as estrelas, cada uma pelo seu nome, e diz que todas elas se apresentam diante dele, e o reverenciam, e o adoram. O chamado de Deus é pessoal, o chamado de Deus é pessoal, pessoal. João, Roberto, Carla, Patrícia, é você mesmo, é o seu nome mesmo que Deus está te chamando, é você mesmo que Deus está te chamando. Deus está chamando você pelo seu nome. O chamado de Deus, ele é irresistível, irresistível, ele é irresistível. Você pode até fugir, mas a Bíblia diz em Salmos 139, se eu fizer a minha cama lá no inferno, ali tu estás, ali tu estás. Se eu for para o mais longe da sua presença, ali tu estás, Senhor, ali tu estás. Aleluia. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Sabe o que vai acontecer? O chamado, ele vai arder dentro de você, vai arder dentro de você, de dia, de tarde, de noite. Você pode ir para outro lugar, você pode até se mudar, para onde você for, o chamado vai ficar latejando dentro de você, vai ficar ardendo dentro de você, porque ele é irresistível, é intransferível. É com você, meu irmão, é com você, meu irmão. Ele vai acreditar em você até o final, até o final. E você pode dizer: meu irmão, minha vida está tão torta, está tão torta. Jesus está dizendo para você: vem como você está, vem como você está. Eu não coloco condições na sua vida, eu não coloco condições para você se apresentar diante de mim. Deus está te chamando. Eu vou te limpar, eu vou te restaurar, eu vou te levantar, eu vou fazer de você rios de águas vivas. Aleluia. Se coloque de pé nesse instante, feche os seus olhos.